Bem-vindos a MAD Brasil. Vamos com essa informação, notícia quente, bombaço sobre Kylian Mbappé. Informação que saiu hoje de que o Real Madrid fechou com o Kylian Mbappé. Tá fechado, gente. E vamos falar aqui para vocês sobre todos os detalhes dessa operação do Real Madrid. Tá? Acho que eu tô um pouco muito entusiasmada com essa informação. Eu vou tentar me conter, mas eu sei que muitos de vocês só esperam a confirmação do Fabrício, do Here We Go. Mas eu vou trazer para vocês os detalhes, eu vou falar um pouco outros detalhes também de outros jornalistas que indicam e que me dão a entender e acreditar que está fechado e assinado com o Real Madrid. Tá? O Kylian Mbappé tem, gente. Hoje mesmo, o Carlos Carpio confirmou isso no Marca, tá? Depois da semana passada, quando informaram, o PSG recebeu essa informação do Mbappé que ele não ia continuar no PSG, muita coisa saiu rolando. Muitos falando que era um acordo verbal, só que não tinha nada fechado ainda, que tinha muitos detalhes com questões de direitos que ainda tinham que fechar. Mas o primeiro que deu a exclusiva foi o Ramon Álvarez de Mon, o youtuber, o advogado, né, que coloca suas informações no YouTube. Ele falou que estava fechado, ele foi o primeiro a confirmar que estava já assinado há algumas semanas essa operação do Real Madrid Kylian Mbappé. Ele tinha falado isso no seu YouTube, no seu Twitter e falou: vamos esperar que algum outro jornalista possa confirmar a minha informação. E isso foi o que aconteceu hoje. O Carlos Carpio do Marca falou: Mbappé fechou com o Real Madrid. Tá fechado que Mbappé vai ser jogador do Real Madrid a partir do dia 1º de julho de 2024. Então, gente, vamos com todos esses detalhes que ele informa no seu artigo do Marca. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Detalhes que são muito relacionados com os valores, que como algumas operações, como o Real Madrid tinha tentado fazer a operação no passado, né? Mas vamos falar sobre esses detalhes do que seria realmente esse contrato do Real Madrid com o Kylian Mbappé. Primeiro, o salário do Kylian Mbappé seria entre 15 a 20 milhões de euros limpos, tá? Seria mais ou menos uns 50 milhões de euros brutos. O que ele falou que no passado o Real Madrid tinha oferecido para ele como agente livre 26 milhões de euros. Já isso já diminuiu, porque hoje em dia tem que ter um equilíbrio, né? Ele falou, entre alguns jogadores. A questão já é diferente e o Real Madrid considera que tem que ter um equilíbrio entre os seus melhores jogadores. No caso, os que são melhores, os que melhores ganham no Real Madrid hoje são Toni Kroos, Modric e Alba, são os que têm o maior salário no Real Madrid. Mas claro, estamos falando de salário limpo, não estamos colocando nessa equação outros conceitos, né, que o jogador pode ganhar, como, por exemplo, publicidade. Então, nesse caso, o Kylian Mbappé, com publicidade incluída e bônus também por objetivo, ele ganharia mais. Ele seria o jogador que mais ganha no Real Madrid. Mais do que Bellingham, mais do que Vinícius, mais do que Kroos, Modric e Alaba. Porque já Vinícius e Bellingham são os jogadores que mais ganham também, unindo todos os conceitos, tá? Mais do que os que eu falei já, esses veteranos já de guerra, o Bellingham e o Vinícius são os que mais ganham, unindo todos os conceitos. Então, o Kylian Mbappé estaria um pouquinho mais. E é lógico também, porque ele é um dos melhores do mundo. Vamos falar aqui, já entrei numa discussão hoje no WhatsApp falando sobre isso, que para mim, top 3, né? Você coloca aqui para você que se você acha ou não que ele é o top 3, mas nesse caso ele seria o melhor jogador pago do Real Madrid. Então, além desses 15 ou 20 milhões limpos que ele receberia, tem
o bônus por contratação. Que o Real Madrid, vocês têm que entender, gente, que se o Real Madrid fosse negociar com o PSG diretamente, se, por exemplo, ele tivesse um ano mais de contrato com o PSG, o Real Madrid teria que pagar para o PSG. Vocês lembram que em 2021 o Real Madrid ofereceu 180 milhões e depois 160 milhões para contratar o jogador diretamente para o PSG? Vocês lembram disso? Eles não nem responderam, né, nessa época. E quando o Real Madrid em 2022 o Mbappé já era agente livre, né, ele podia escolher o destino dele, o Real Madrid ofereceu nessa época 130 milhões, tá, de bônus de contratação. E agora o Real Madrid reduziu essa cifra. Então vamos lá. São muitos números que a gente pode... Minha cabeça explodiu hoje com tanto número, mas eu vou tentar falar para vocês como é isso. E o Real Madrid, conforme fala o Carlos Carpia no artigo, o Real Madrid ofereceu menos do que isso. Ele ainda fala que não sabe bem qual seria esse valor desse bônus de contratação, mas que, o que eu falei já, unindo todos os valores, ele ganharia no Real Madrid 50 milhões limpos, incluindo o salário e todos os bônus e todos os conceitos possíveis que ele vai ganhar no Real Madrid. 50 milhões limpos. O que seria aproximadamente quase a metade do que ele ganha hoje no PSG. Na questão de direito de imagem dele, não é uma questão que está aí muito bem resolvida. O Carlos Carpio diz que não tem essa informação. O Real Madrid geralmente paga 50% e fica com 50% dos direitos de imagem do jogador, né? Ele cede 50% e o Real Madrid fica com 50%. E nesse caso, com o Kylian, foi um dos problemas, né, na última negociação em 2022 que eles tiveram, e a gente não sabe, o Carlos Carpia não informou qual seria essa possível porcentagem. Já na época do Cristiano Ronaldo, né, acho que ficou em 70, 30 naquela época, e talvez alguns jogadores possam negociar também algumas coisas diferentes, mas o Real Madrid tem essa política de 50-50, porque, claro, é muito diferente o jogador no Real Madrid. Vai ter a publicidade do Real Madrid, vai melhorar muito mais, vai aumentar as publicidades do jogador do que se ele tivesse em outro time, né, gente? Isso não tem nem questão. Então, essa informação que o Carlos Carpio, traz pra gente sobre o Kylian Mbappé, tá? E eu quero comentar também para vocês, eu estive vendo hoje uma resenha no Twitch do Rubem Martins, tá? Ele estava falando sobre... Ele convidou o Ramon Alvarez Demon e o Carlos Carpia para ir no programa dele. Eu quero comentar com vocês também sobre algumas dessas questões que eles comentaram. O Carlos Carpia, claro, ele voltou a falar sobre tudo que eu já comentei com vocês aqui antes, mas o Ramon também, ele estava feliz também, porque ele estava feliz que ele deu a exclusiva, que outro jornalista conseguiu confirmar essa informação, tá? Mas eu quero falar uma coisa que eu já falei aqui com vocês, um vídeo que eu falei, se o Mbappé era um problema para o Real Madrid ou para alguns jogadores. Muito se comenta aí que alguns jogadores teriam que ser vendidos, alguma questão assim. E o Ramon, que ele é um advogado especialista na questão econômica, que sabe também essas questões econômicas do Real Madrid, foi ele que adiantou a questão do Messi saindo do Barcelona, não sei se vocês sabem disso ou lembram disso, né? Ele falou, gente, o Real Madrid, o Mbappé vem pro Real Madrid, o Real Madrid não vai ter nenhum problema de dinheiro, tá? O Real Madrid, a UEFA, com a questão do fair play, financeiramente, o Real Madrid não teria que vender nenhum jogador. Eu quero deixar isso claro, que foi isso que ele falou nessa resenha que eu tava vendo hoje de manhã no Twitch. E ele fala, o Real Madrid não tem que vender nenhum jogador financeiramente. As contas do Real Madrid estão muito bem. O Real Madrid pode trazer o Kylian Mbappé e o Alphonso Davies também, para vocês terem uma ideia de como estão as contas do Real Madrid muito bem. Ele falou que tem uns 50%, que o Real Madrid, a UEFA sugere, né, uns 50% de gastos aí de fair play. Não, desculpa, a UEFA sugere 70% e o Real Madrid está em 50%. Ou seja, que o Real Madrid está muito bem, tá?
E que o Real Madrid não tem planos de vender nenhum jogador. Não tem planos de... Vamos falar agora da questão mais técnica. O Real Madrid não tem planos de vender nenhum jogador. Às vezes não seria necessário. Mas, cara, a gente se preocupa porque será que um jogador vai querer realmente chupar banco? Né? Ficar aí muito tempo chupando banco? Imagina um Rodrigo chupando muito banco. Um jogador top, um nível muito alto, tendo que chupar banco, né? Mas isso pode acontecer no Real Madrid na próxima temporada. E o Ramon fala que o Florentino Pérez tem um carinho muito grande pelo Vinícius e pelo Rodrigo. E que não tem nenhum plano de vender esses jogadores. Agora, nesse verão. Dependendo, claro. Imagina se agora chega no 2024 e faz alguma oferta muito importante por algum jogador. Vai depender do jogador, vai depender do Real Madrid. Isso, né, teriam que ver. Mas o que o Ramon fala, que eu acho muito interessante, é o caso do ano que vem. Porque a gente tem que ver como é que vai ser essa temporada de 2024. Será que realmente algum jogador, não sei se Rodrigo, Brahim, tá vindo o Endrick aí, todos... o Endrick, por exemplo, ontem contra o Corinthians, jogou aí nessa ponta direita. Então, vocês estão vendo que tem Brahim, Rodrigo, Endrick, né? Estão aí brigando por uma posição. Claro, se fosse um 4-3-3, né? Com esses três aí, sendo que Vinícius seria na esquerda e o Mbappé aí como atacante, eles três estariam brigando por essa posição. Né? Outra coisa seria diferente se fosse outro tipo de esquema tático. A questão é que o caso que... tô até saindo da questão. Ano que vem, seria o caso se algum jogador pedisse para sair, vendo que tá chupando o banco, entendeu? Aí seria outra questão, mas o Real não tem nos planos ainda vender nenhum jogador. Também a gente tem que pensar, Luka Modric, o Ramon falou que tá indo embora, tá? Ele falou que tá quase confirmado, não sei, não falar um 100%, mas ele estaria confirmado que o Modric vai realmente embora. Aí a gente não sabe se o Mbappé viria e pegaria a camisa número 9 ou a 10, né, nesse caso. E ele fala também, o Ramon, o caso do Ceballos, por exemplo, que poderia perder também lugar aí nesse time. Muita coisa vai rolar, mas a gente tem que esperar. Tem que ver como é que o Ancelotti vai colocar os jogadores. Mas a informação bomba é que o Real Madrid fechou com o Kylian Mbappé. A gente tem muita coisa para comentar, muita coisa para rolar ainda. E, né, tem Afonso Davies que talvez possa vir aí. Vamos aguardar, gente. Mas a questão é que Kylian Mbappé está fechado com o Real Madrid. O que você acha? Você realmente acha que ele está fechado? Ou não? Bom, ou você vai esperar o Here We Go do Fabrizio Romano ou o comunicado oficial do Real Madrid. Espero ler vocês no comentário. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, tá? Alá Madrid. Tchau, tchau.